Como se livrar de lembranças ruins? Isso é possível acontecer? Você consegue se livrar das lembranças ruins ressignificando-as. Porque se você não tiver uma pancada na cabeça, alguma doença grave que fez com que você perdesse a memória, não tem como você desconectar a sua memória daquilo que já aconteceu. Ainda mais uma memória ruim. Sabe por quê? Porque se a memória foi ruim, significa que você tem um sentimento ruim sobre aquilo. E tudo aquilo que você vivencia com sentimento, você grava de uma maneira muito mais forte do que aquilo que você vivencia de uma maneira meio que automática, assim. Você talvez não se lembre exatamente do que você almoçou há um mês atrás, porque aquilo não deve ter dado emoção nenhuma. Agora eu tenho certeza que você vai se lembrar, provavelmente, do que tinha no cardápio daquele almoço de domingo, sabe? Que teve uma briga homérica, sabe? Na casa, que teve uma grande discussão. Ou você consegue lembrar até do gosto da comida, do casamento de um amigo seu, entendeu? De uma coisa muito gostosa, do aniversário do seu filho. Por quê? Porque tudo isso tem o quê? Tem sentimento. Então, as memórias ruins, primeira coisa que você precisa entender, você não vai se livrar das memórias ruins. Elas estão juntinho com você. Então, você precisa fazer as pazes com as memórias ruins. É uma coisa que não adianta você ficar tentando pôr para trás, pôr para lá, não quero, sabe? Não tem como você criar esse afastamento. É impossível. E toda vez que você faz esse movimento de tentar jogar para lá, não, eu não quero ver, isso gruda em você de uma maneira patológica, porque aí depois volta até em sintomas psicossomáticos. Você pode até desenvolver uma doença, uma pressão alta, tem gente que até infarta, gente, por causa de tristeza, por causa de remorso, sabe? Aquela coisa, nossa, depois daquilo que aconteceu a pessoa nunca mais foi a mesma. Então, por quê? Porque você não conseguiu se desconectar. Então, primeira coisa que eu vou falar, né? A memória ruim, ela tá aí para te fazer aprender. De alguma maneira, ela vai trazer algum aprendizado para você. Seja para você aprender a não fazer mais aquilo novamente, não pisar no tomate, não estragar tudo, se controlar um pouco mais, crescer, né? Porque às vezes acontece de você perceber que aquilo de ruim que aconteceu foi por causa de uma criancice sua, porque você não soube segurar a onda, você agiu de uma forma infantil. Você sabe aquelas pessoas que falam assim: ah, mas eu sou muito transparente, eu tenho que falar tudo. Então, gente, mas não pode ser assim. Isso não é uma qualidade, tá bom? Se ninguém nunca falou isso pra você, eu vou falar isso pra você. Isso não é uma qualidade. A pessoa que não sabe a hora de falar as coisas e acha que todo mundo tem que ser depositário de tudo que acontece na sua mente, essa pessoa é no mínimo egoísta, né? Para depois não falar que é sádico. E isso é criancice, gente. Porque se você de fato não tem consciência disso, não percebe que você está fazendo isso com o outro, toda vez que você chega e fala do jeito que você quer, dá a sua opinião, né, de forma agressiva. Ah, vou falar mesmo, não quero nem saber se eu vou machucar o outro ou não quero saber. Passou pela minha cabeça, eu vou pegar e vou falar. Se você não tem consciência, porque se você tem consciência disso, você tá no mal, né? Você tá afim mesmo de atrapalhar primeiro a sua vida e depois a vida de todo mundo. Agora, a maioria das pessoas não fazem isso por mal. Elas não querem fazer isso. Elas acham que aquilo é uma qualidade, né? Ah, eu sou verdadeira. Não, você é infantil. A criança faz isso. A criança não pensa duas vezes, que nem você dá um presente para a criança odiou, ela fala na sua cara que ela odiou. E a gente acha engraçado, né? Ai, olha, né? Por quê? Porque é criança. Então, aí você quer ser criança também? Acho que não, né? Então a gente tem que ter o quê? Maturidade. Por exemplo, no exemplo do presente, né? Receber um presente, você pega e fala, não gostei, achei uma porcaria. Pô, você tem que se colocar no mínimo no lugar da pessoa que deu o presente para você. Ela gastou tempo, gastou dinheiro, ela minimamente pensou alguma coisa em você, né, para fazer esse movimento de te presentear, né? Ainda que fosse por convenções sociais. Ela foi lá e ela cumpriu. E aí você tem o direito de pegar e esculachar a pessoa, simplesmente falar assim, ah, eu não quero, ah, eu não gosto disso, sabe?
Não, não é assim. E aí você amplia isso para tudo dentro da sua vida. Que a gente tem que ter o quê? Maturidade. A gente tem que ser verdadeira? Sim. Importante a gente ter coerência. Mas ser verdadeiro com você mesmo, entendeu? Com as outras pessoas, você tem que ter uma coisa de que não é o politicamente correto por si só. É o bom senso, sabe? Se coloca no lugar da outra pessoa que está ouvindo aquilo que você está falando. Se fosse você, talvez você não gostaria. E aí muitas coisas das memórias ruins são por conta disso. Uma outra coisa que pode ser a memória ruim é um mal que alguém te fez, né? Então, é alguma coisa que você não tem controle. Então, você não está mais do lado, né, da pessoa que fomentou aquela discórdia e tal. Você está meio como, vou pôr vítima, entre aspas, né? Mas você está ali, né, numa situação e pegou tomar uma porrada da vida, uma ingratidão enorme e tal. Aí como é que você faz para se desvincular dessa lembrança? Você tem que ressignificar isso. Você tem que entender que as pessoas só dão aquilo de melhor que elas podem dar. Naquele momento, naquela hora, com a cabeça que elas têm, com a criação que elas têm. Se eu for fazer esse mesmo vídeo que eu estou fazendo hoje, daqui um tempo, eu tenho certeza que eu vou fazer ele melhor. Que eu vou olhar aquilo que eu já fiz, essa experiência que eu fiz, desse vídeo, eu vou pensar sobre o tema, da forma como eu anotei, que eu pensei, e eu vou elaborar de uma forma diferente. Baseada no quê? Baseado nesse vídeo que eu tô fazendo hoje. Ah, mas ó, eu fiz muito né. Ah, eu dei aquela pausa lá. Não, mas eu podia ter abordado um pouco mais aquele viés. É assim que funciona. As lembranças ruins é a mesma coisa. É simples. É que o problema é que tem muita emoção no meio. E aí, onde tem emoção, você acaba fincando, sabe, fazendo conexões, raízes dentro do seu coração, na sua mente, que aí fica difícil de largar. Por quê? Porque aí envolve o quê? Largar o osso do sofrimento, entendeu? Pegar e falar assim, tá, então eu decido ser feliz, eu não vou mais querer ficar sofrendo, eu vou decidir agora, né, já passou, já sofri o suficiente, para que eu vou continuar sofrendo com isso? E aí, como a gente nunca falou sobre isso e ninguém nunca ensinou isso pra gente conseguir realmente limpar a nossa vida dessa memória, a gente tem que fazer esse trabalho constante. Por quê? Porque existe aquele rememoramento que sempre vai acontecer quando você está um pouco mais vulnerável, vem aquele sabotador interno e faz você lembrar daquele evento, e aí você meio que lembra também, você tem aquela memória emocional do corpo, e aí muitas vezes acontece de você meio que dar uma regredida, mas isso é ilusório, você não regrediu nada. Se você verdadeiramente quer superar essa memória ruim, você volta e faz de novo o mesmo exercício da terceira pessoa, de olhar de uma maneira diferente, como se você fosse um amigo que está vendo, como se você fosse um amigo, né? Dessa pessoa que aconteceu isso, o que você falaria para ela conseguir superar isso, sabe? E aí você vai aos pouquinhos limpando. Eu costumo colocar muito uma analogia como se fosse assim, você tem pensa num vaso transparente de vidro, que ali dentro desse vaso ficou água suja, ficou uma água parada, aí sabe aquele lodo verde por conta de micro-organismos, de sujeira e tal, poeira que forma em volta, que está sujo, isso são as suas lembranças ruins. Pensa que isso são as memórias ruins. Você não tem como quebrar esse vaso, você não tem como pegar esse vaso, jogar fora essa água, pegar uma bucha, lavar. O que você consegue fazer? A vida te dá uma mangueirinha com água, e aí você põe essa mangueira com água lá dentro. E aí o que vai acontecer? Vai encher de água e aí vai trocando, certo? Vai transbordar, só que vai ficar o quê? Aquela mistura da água limpa com a água suja. Só que aí você tem que investir, você tem que continuar com aquela mangueirinha lá dentro. Que aquilo em algum momento vai limpar o vaso. Vai demorar um pouco mais? Sim. Vai depender de quanto lodo está impregnado naquilo. E como você consegue o sabãozinho, né? Qual que é a mágica de você conseguir catalisar essa reação, deixar um pouco mais rápido tudo isso? É você se livrar do orgulho e conseguir entender as pessoas.
Tem gente que chama isso de perdoar. Eu não gosto de falar perdoar, por quê? Porque o perdão, ele envolve muito aquela coisa, assim, não sei, pra mim é dessa forma. Eu perdoei você, quer dizer, eu estou te dando o perdão. Eu acho isso meio arrogante, entendeu? Porque é como se eu que estou perdoando, estou me colocando num pouquinho maior do que a outra pessoa. Ah, você é uma droga, mas você fez uma merda enorme comigo, então mas eu te perdoo, tá legal? Eu posso aceitar isso. E meu coração continua aberto. E eu acho muito arrogante. Então eu gosto de falar de entender. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Você entende a pessoa, sabe? Você compreende que aquilo foi o que a pessoa podia dar naquele momento. E você se perdoa também, que aquilo foi aquilo que você conseguiu dar naquele momento. E o que depender de você, você busca uma reparação. Você vai atrás, você conversa. A vida é sempre um presente. Se você estiver disposto a fazer isso, é impressionante. Mas vai acontecer um momento que essa pessoa vai cruzar o seu caminho de alguma maneira, com alguma situação totalmente inusitada. E o primeiro momento que você vai ter vai ser assim, de refutar aquilo. Ai meu Deus, mas nem vou. Não, mas aí você vai lembrar disso. E aí é a hora de apenas, às vezes, gente, é um sorriso que você dá pra pessoa, é um bom dia só, quebrou o gelo, soltou as amarras, gente. O ódio aprisiona, sabe? As memórias ruins, elas são sempre um aprendizado. Elas não são para ficar nos torturando. E a gente tem que procurar ativamente se livrar dessas memórias ruins. Não vai ter uma coisa mágica que vai conseguir virar para você e falar assim, ah, nunca mais você vai lembrar disso. Isso não é possível. A não ser que você tenha algum acidente grave aí, que você, de perda de memória, alguma doença grave, com saúde você não consegue se livrar dessas memórias. Você consegue o quê? Ressignificá-las, tá bom? Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.